Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Muito boa noite a todos vocês. 30 de junho, 9 horas e 3 minutos. Sejam vocês muito bem-vindos. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresento este programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada, Alain. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui com vocês, para mais um programa ao vivo, né? É isso aí, várias perguntas já chegaram para nós, muitas mensagens mesmo. Nós estamos com hoje o programa, né, como toda terça-feira, dedicado a responder as perguntas. Então, quais são os canais, Vânia, que está à disposição aí, que estamos abertos para receber? Certo. Bom, os canais aqui, começando pelas redes sociais do Facebook, temos a fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem a fanpage da Rádio Toques de Aruanda. Tem a fanpage do Alain Barbieri, ou o perfil pessoal dele, também Alain Barbieri. E temos o e-mail, perguntas@casadelei.org.br. Estou aqui nesses diversos canais que eu mencionei, recebendo as perguntas e já encaminhando para o Alain. Pode mandar suas perguntas, estou aqui à disposição. É isso aí. E todos as perguntas que você enviar, sempre nós buscaremos responder aqui no programa, né? Se der tempo. Tem perguntas da semana passada, tem perguntas dessa que está chegando já, enfim. Então, nós vamos ao máximo aqui tentar responder o que a gente conseguir mesmo, tá? Bom, pessoal que está adicionando, já estou recebendo, estou adicionando todos vocês que estão nos mandando convites, obrigado. Quem está curtindo a página agora também, muito obrigado. Enfim, vamos lá, vamos para as perguntas? Tudo pronto? Vamos sim, tudo pronto. Alain, eu vou te passar uma pergunta aqui, eu tenho quase certeza de que ela já foi respondida, tá? Você só me confirma, por favor. Ok. Ela pergunta em relação a uma casa que ela frequenta, as origens são de Angola, que a confirmação de santo de cabeça é feito com vela e não búzios. Eu respondi né? semana passada, é isso. Certo. Ok. Pode falar. Não, então, eu comentei, na verdade, né, que independente da casa, não é nem pelo segmento, né, independente da casa, vai sempre optar pelo recurso que for conveniente para eles, né? Enfim, exatamente. É isso aí, quiser mandar mais uma, pode mandar. Tá, então vou passar aqui a pergunta do Paulo Sérgio, tá? Sou de Umbanda há 19 anos. A casa que frequento não permite a incorporação de esquerda, pombagiras e exus. Nem faz uso de bebidas e charutos. E também não faz uso de instrumentos como atabaques, etc. Esta época de gira faz-se uso só de palmas e de um pandeiro. Minha mãe de santo vê essas entidades como coisas negativas. O que você diz em relação a isso? É o Paulo Sérgio. Legal. Paulo, obrigado pela sua participação. Olha, é assim, né? O fato da sua casa não usar bebida, fumo, os instrumentos de percussão, né? Que é o atabaque e qualquer outro que o terreiro possa utilizar também, né? Não significa nada, assim, da casa ser superior, né? É um equívoco muito grande. Eu sempre respeito muito aqui a mãe e o pai aí de quem está nos ouvindo, né? Mas é importante, eu preciso ser
certo na minha resposta, dizendo que ela está equivocada. Ela está equivocada pelo fato de acreditar que esses espíritos são atrasados, né? Ou são negativos, né? Enfim, e eu acho que precisaria buscar um pouquinho mais de informação, com todo respeito, claramente. É que acaba que criando uma ideia, né, na cabeça das pessoas tão negativa que se amanhã você sai dessa casa ou você encontra um outro irmão de fé que trabalha com essas entidades, a sua convicção vai ser que aquele irmão trabalha com entidades negativas ou ruins, né? Enfim, então, é assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina, né? A gente sabe que como dirigentes espirituais, como apresentador de um programa, como ministrante de um curso, seja o que for, nós, além de qualquer coisa, a gente forma opiniões. Então, o que a gente fala forma opiniões. E isso é o cuidado que a gente toma a cada palavra que a gente coloca. A cada abordagem que a gente faz sobre qualquer tema. Nós nos preocupamos em como o outro vai ouvir e como isso vai servir para o outro. Nos preocupando que aquele ponto de vista que nós estamos expondo amanhã não venha se tornar uma arma naquele que está ouvindo. Uma arma na mão daquele que está ouvindo. Porque ele pode muito bem, né? Se você fala alguma coisa mal colocada, aquele outro pode usar aquela informação e jogar na cara dos outros irmãos, ofender outros, impor em outros lugares, né? Enfim, então, nós aqui temos essa preocupação, né? Enfim, dizer o que é superior, inferior, o que é melhor e pior, é algo bastante relativo e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Discordo, infelizmente, aí da sua mãe espiritual, tá? Mas respeito a opinião dela, mas não concordo de forma nenhuma, tá? Obrigado pela sua participação, viu? A Nath, ela manda aqui, quero saber quais ervas que tem para fazer de banhos de descarrego. Vixe Maria, quantas ervas tem para você fazer banho de descarrego, minha irmã? Tem 1 milhão, assim. Tudo que está na natureza, de alguma forma, tem uma função. E aí é sabermos usar os elementos, ervas e outros elementos para essa finalidade, que é descarrego. Agora, quer uma para não errar? Não, vou te passar 3 para não errar. Que aí você vai ter em casa, com certeza. E pode usar quando achar necessário, aí com uma frequência talvez a cada 7 dias, tá? Casca de alho, casca de cebola e arruda, tá bom? Se você não tiver, a sua vizinha tem, eu tenho certeza disso, tá? Um beijo pra você. Mas existem milhares de ervas que estão dentro do conhecimento humano, né? Que a gente poderia classificar como de limpeza aí. Obrigado pela sua participação, viu? Isso aí, bom. Quer passar daí, Alan? Quero, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô olhando as mensagens que estão chegando em e-mails, entre outros, e o pessoal curtindo a página também, muito legal, viu? Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Tem um comentário aqui, deixa eu abrir com calma. Lilian Valverde. Isso, Lilian Valverde. Olá, Alan, como vai? Meu nome é Lilian e faço parte da Casa Espírita Amor e Luz, de Jundiaí. Eu e alguns amigos assistimos seus vídeos e gostamos muito. São bem claros, informativos e esclarecedores. Parabéns. Eu estou estudando mais sobre a Umbanda e os Exus e sinto que precisamos conhecer melhor as entidades com que trabalhamos. Nossa casa segue as obras de Kardec e também trabalhamos com incorporações de pretos velhos, Exus baianos, caboclos, índios, etc. Gostaríamos de conhecer a Casa de Lei na gíria de Exus, que vai haver no dia 24/7, e se possível conhecê-lo também. Tá. Enfim, obrigado, minha irmã, pela sua mensagem aqui. Tá, eu vou responder então em off para você, aqui para você poder vir. Mas assim, a casa está aberta para vocês, tá? É bacana, vocês que são de um centro espírita e hoje estão trabalhando com entidades que não têm religião, mas que tradicionalmente se manifestam no terreiro de Umbanda. E vocês estão se permitindo isso, possivelmente a casa de vocês esteja em um momento de mudanças constantes aí, né? E eu estou à disposição com certeza, tá? De qualquer forma, dá uma olhadinha no site casadelei.org.br, lá tem a agenda do templo e os horários. Chega antes do horário do atendimento que a gente conversa, tá bom? Mas eu tô respondendo em off para você aqui. Obrigado, tá? Seja bem-vinda sempre. A Marília Gabriela, ela mandou um boa noite. Diz que está muito feliz por estar ouvindo através da rádio. E ela manda muito lindo esse trabalho de vocês, que nos ajuda a aprender e a entender a nossa Umbanda tão amada. Um abraço forte e fique com Deus. Legal, obrigado, minha irmã. Seja sempre bem-vinda, tá?
A Gisele mandou um muito obrigado aqui por você ter respondido a pergunta dela no programa passado. E a Daniela ela manda assim: como posso enviar uma pergunta para o programa Magia Cigana? Daniela, agora nós estamos no programa Casa de Lei. Você pode mandar pelo próprio Face da Rose mesmo, tem os links para você mandar na hora do, aí na fanpage. Isso no horário do programa, manda para a rádio, né? Aí é encaminhado direto para o apresentador. O Dedson. Boa noite, Alain. Meu nome é Janderson Gomes. E eu queria saber se é possível uma entidade falar com um médium. Qual o seu caboclo? Sim ou não? Muito obrigado, Alain. É possível sim, na verdade, tá? É possível uma entidade saber qual que é a entidade da outra, do médium que está ali de frente, do consulente. Eu só entro sempre num contexto muito particular meu, baseado no que nós ouvimos sempre dos guias, né? Para que serve esse nome? Que adianta o meu caboclo olhar para você, de repente dizer qual que é o seu caboclo e essa informação vai servir para quê? Então, é mais ou menos uma coisa que a gente segue assim, é possível, mas não é necessário. Tá? Muita coisa é possível dentro do terreiro de Umbanda, mas não é necessário. Né? Enfim, então a gente precisa compreender bem o que é necessário. Tá? As possibilidades são muitas sempre, mas nem tudo convém. Ok? Obrigado pela sua participação, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens chegando para nós também. Rick Gomes, boa noite, Alan e Vânia. Sempre que posso, tenho acompanhado o programa Casa de Lei. Inclusive, estou ouvindo os programas anteriores pela internet. Tenho aprendido muito sobre nossa querida Umbanda com vocês, só tenho a agradecer. Recebam meu abraço. Ricardo Luiz Gomes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Rick. Um abraço para você, viu? E o pessoal que está perguntando aqui, Alan, você está melhor? Tal? Estou muito melhor, viu, gente? Estou muito melhor. Semana passada a gente estava aqui no programa, estava acabado, né? E esse final de semana fui para o hospital, mais para dar uma olhada no que tinha acontecido. O único dia que sobra de folga para a gente é o domingo, e foi o domingo que a gente foi para o hospital. E aí tá tudo ok. Foi uma gripe mesmo forte, aqueles ites, né? Rinite, não sei o que mais. E aí é isso aí. Estamos bem, né? Sob controle. Bom, o Sérgio ele manda a pergunta dele. Que ele gostaria de saber se um Ogã pode ser um sacerdote. Com certeza sim, agora varia muito do terreiro, né? Porque em alguns casos o Ogã, se tratando de uma casa afro-brasileira, de culto afro-brasileiro, o candomblé, por exemplo, nem sempre o Ogã vai poder ser um babalorixá, né? Aí vai da casa. Na Umbanda sim, na Umbanda o Ogã pode ser um sacerdote com absoluta certeza, tá? E nem necessariamente incorporar. Ok? Tem esse contexto também. É claro que vai da situação, da necessidade, a espiritualidade sabe muito bem o que faz, né? Mas é possível um Ogã ser um sacerdote. Eu imagino que, claro, um sacerdote precisa de alguém que o incorpora também ali para conduzir os trabalhos e ter um guia mentor espiritual para conduzir as coisas. Mas é possível um Ogã, sim, ser um dirigente espiritual. Tá? Valeu, obrigado, viu, pela sua participação. Posso passar daqui? Pode passar. Tá, o Marcelo. Oi, estou ouvindo a Rádio Toques de Aruanda ao vivo e vocês iam ler a minha pergunta que fiz anteriormente, mas acharam que já havia respondido. Na verdade, vocês responderam a pergunta de um ouvinte que tinha bocejos e o meu é outro caso. Se puder, me responda. Bom, deixa eu ver aqui então qual que é a pergunta dele. Vou passar, tá, Alain? Pode, manda aí. Sinto arrepio sempre em partes específicas do corpo, como o braço esquerdo, o lado direito da cabeça, só que em uma perna. Isso vem acontecendo com frequência. Você poderia me ajudar com essa dúvida? Então, eu respondi a pergunta do Marcelo semana passada. Eu falei o seguinte, Marcelo, você pode ser uma reação sua... não, ainda perguntei, né, no caso. Que momento que isso acontece? Você sente isso quando? Que horas? Aonde? Mas pode ser várias coisas. Então é bacana foi o que eu pedi semana passada para você. Manda para mim o que acontece, aonde, por quê, qual o local, o horário. Assim, se acontece dentro do terreiro, durante uma gira, você na assistência, dentro de casa, tomando banho. Quando acontece? Porque pode ser muitas coisas. Então se você me fala onde ocorre, eu posso ser mais produtivo na resposta para você. Tá? Obrigado pela sua participação também, meu irmão. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Cristiano, boa noite, Alan e Vânia. Queria saber se o guia
sabe quantos anos vamos viver, porque o caboclo me falou que ainda vou viver muito. Olha, Cristiano, eu acredito que o guia saiba sim, mas é aquela história que eu acabei de responder. Pra quê e por quê, né? Dizer algo. Enfim, o caboclo te disse, ele sabe o porquê que ele te disse isso. Não sei se você estava preocupado, não sei, sei lá. Mas talvez era pra você naquele momento, tá? Mas os guias sabem sim que nós vamos viver muito ou pouco, enfim, sabem sim o tempo de vida mais ou menos que nós ainda temos. O mais ou menos é porque eu não acredito em uma data exata de desencarne, né? Mas com certeza os guias têm essas informações sim, viu, Cristiano? Com certeza. Obrigado pela sua participação. Vou passar aqui a do Gilson, tá? Ok. Boa noite, Alan. Primeiramente, parabéns. Estou frequente em uma casa hoje e há mais ou menos 1 ano. E nesse tempo atrás tenho sonhado com meus guias. Muitas vezes eles se apresentam como um pai de santo, amigo de uma outra casa na qual já fui como visita. Gostaria de saber se tem alguma relação. Acho que não dá para discernir, né, Alan? Não dá. Não dá. Bom, é difícil dizer, viu, meu irmão? Difícil. Mais detalhes aí, passa pra gente, eu posso te orientar, tá? Obrigado pela sua participação também. Tamires, boa noite. Gostaria de saber até que ponto o médium consciente pode interferir na comunicação. Sou médium e no início dos desenvolvimentos eu tenho uma certa insegurança sobre isso. É comum essa dúvida entre os médiums? Gostaria muito de ser inconsciente. Legal, obrigado pela sua participação, Tamires. Olha, eu vou te dizer, inconsciente você não vai ser, tá? Então, uma coisa que eu vou te dar uma dica é aprenda a lidar com a consciência e não ser inconsciente, viu? Eu sei que você falou num tom de humor, mas serve muito para você tirar essa preocupação, que não existe recursos que vão te tornar inconsciente, tá? Eu já até falei sobre consciência e inconsciência aqui, o que nós acreditamos, baseado em estudo e orientação dos guias, mas você tem que aprender a lidar com isso, tá? Insegurança é natural, ela vai sempre existir. O que vai ter que acontecer com o tempo é você se preparando, se dedicando, se entregando muito mais, a preocupação tende a diminuir, né? Porque você sabe que você fez a sua parte, você sabe que você tem feito tudo que você pode, você sabe que você tem se entregue verdadeiramente, você sabe que você tem criado uma disciplina na sua vida para ser uma boa médium, um bom ser humano. Tudo isso vai fazer de você afastar de você a insegurança e trazer a segurança, porque você vai ter dentro de você a certeza que você fez a sua parte. Nesse primeiro momento do desenvolvimento, a insegurança é natural, até porque você está com medo de errar. Isso é natural na vida em qualquer sentido, mas com o tempo isso tende a diminuir, desde que você se dedique mais, como médium, como ser humano e como for mais necessário para o seu crescimento pessoal e mediúnico, tá? Obrigado pela sua participação também, minha irmã. Outra pergunta, Neide Lara, boa noite. Gostaria de saber como se concentrar na hora da incorporação. Não estou conseguindo me concentrar, gostaria de uma dica. Neide, obrigado pela sua participação. Olha, é complicado assim eu dizer exatamente uma forma de se concentrar, né? A gente dá algumas dicas lá no templo baseadas em práticas, né? Nós temos o desenvolvimento mediúnico no templo, e nesse desenvolvimento mediúnico nós temos alguns exercícios que fortalecem o processo de concentração do médium. Isso dá a ele um pouco mais de controle sobre a sua mente, né? Aos poucos o médium começa a ter mais controle sobre si, baseado em alguns exercícios. Mas, por exemplo, a meditação é uma dica interessante. Né? Eu fiz um vídeo falando nisso, né? Concentração mediúnica, não foi? Foi sim. Então, concentração mediúnica é um vídeo que eu fiz, está no YouTube, youtube.com/Alan Casadilei, que é o meu canal. Lá tem um vídeo chamado Concentração Mediúnica. Eu recomendo, Neide, que você acesse este vídeo. Tá? Ele vai te ajudar bastante. Lá eu talvez dou algumas dicas que eu acho que podem te servir. Tudo bem? Obrigado pela sua participação, viu? Agora, só um detalhe. Quando a gente fala concentrar-se, não é só fechar o olho. É aprender a se focar em um único elemento, uma única coisa. A gente fecha os olhos, né? Imaginando você. Você fecha os olhos e aí você espera ficar tudo branco, de repente o guia te possuir e as coisas acontecerem, né? E não é bem assim que funciona. É muito mais complexo do que parece. E é muito mais sutil também do que parece. Então você precisa aprender só a controlar os seus pensamentos, não deixar com que os seus pensamentos afetem o processo de incorporação ou conexão com o guia naquele momento.
Tá? Porque não adianta você estar de olhos fechados e preocupado. Ai, meu Deus, será que vai ser agora? Será que vai ser já já? Será que vai ser depois? Ou será que já foi? Não, você está ali de olhos fechados pensando em todas as possibilidades. Você não sabe nem se você está ou se você não está. Ai, será que eu paguei a conta? Será que eu estacionei o carro certo? Será que meu ônibus já passou? Você está pensando em coisas que não estão, às vezes, dentro do contexto ali. Então, precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos. Isso vai nos ajudar no processo de incorporação também. Mas eu falei num vídeo sobre isso também, eu acho que vai ser interessante. Agora, entrando nesse contexto, Neide, o Estudar em Casa vai ter agora um curso meditação, né? Curso online com a nossa amiga Aline e vai ser fantástico, tá? Fantástico, eu acho que serve não só para aquele que já medita, mas para aquele que nunca meditou e precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Acredito muito que este curso vai ajudar muitos médiuns de incorporação, tá? Fica a dica para você. estudaremcasa.com.br. Vamos lá? Vamos sim, eu vou passar aqui a pergunta da Miriam, tá? Ok. Ela manda assim: bem, vou relatar aqui o que acontece, se possível me ajude. Aconteceu um fato comigo que foi o seguinte: nunca tinha tido contato com a Umbanda nem o Espiritismo, somente recebi uma consulta com uma entidade de uma baiana na casa de uma médium de uma mãe de santo. Depois de um mês, o meu sogro faleceu. E no velório, quando foi aberta a tampa do caixão, incorporei o espírito dele. E de mais uns 4 ou 5. Só voltei ao normal quando essa mesma médium me levou a uma casa e tirou. Agora, depois de quase 2 meses, fui ao terreiro dela e no final da gira já incorporei novamente sem controle nenhum. Primeiro, o mesmo egum do meu sogro e depois creio ser uma entidade, pois foi quando começou a tocar um ponto e eu comecei a cantar e dançar sem nunca ter ouvido. Depois sentei no chão como uma criança. A mãe de santo conversando fez ela ir embora. Gostaria de saber qual a sua visão sobre isso. O que eu devo fazer agora? E se você já viu isso acontecer dessa forma? Em nenhuma das ocasiões eu tinha um mínimo controle dos meus movimentos. Obrigado, gosto muito de seus vídeos. Beijos, ouvindo o programa neste momento. Legal. Bom, obrigado pela sua participação e pela confiança. Olha, o que eu te recomendo com sinceridade é buscar uma ajuda. Pode ser com esta mãe de santo ou com qualquer outra pessoa. Por que ajuda? Porque não é saudável, minha irmã, em nenhum lugar, muito menos em um cemitério, dentro de um velório, que não está no contexto religioso, você incorporar. Muito menos aquele que acabou de morrer, que às vezes o espírito dele nem desligado está. Então não está acontecendo coisas boas com você, viu? Então é bacana você ir lá no centro e falar, olha, eu quero ajuda. Eu quero ajuda para me ter um equilíbrio nesse processo de incorporação, eu quero me entender, porque, veja, minha irmã, nem no terreiro, que você que está na assistência, é saudável você ficar incorporando tudo isso de guia, que pode nem ser. Uma hora você incorpora um egum, outra hora você incorpora um herê, outra hora você incorpora um outro guia que sai cantando. Essas coisas, olha, vou te contar, viu? Não são boas, se me contassem aqui eu nem acreditaria. Porque é um descontrole tão tremendo que você precisa de ajuda. Então, busque lá, converse com a mãe de santo, veja um dia que ela pode te conversar com você e fala, olha, está acontecendo isso, isso, isso e eu preciso de ajuda. Tá? Não basta só afastar egum, tem que te ajudar o ser humano, você, não espíritos, você entender o que está acontecendo mediunicamente falando, tá? E isso precisa ser feito. Esquece agora de afastar espírito, é hora de corrigir a sua mediunidade aí, no sentido de seus pensamentos, suas ideias, convicções sobre o assunto, para depois pensar em afastar espírito, tá? Meu conselho para você, busque ajuda. Obrigado pela sua participação. Vou passar aqui uma outra pergunta para você, tá, Alan? Ok. Da Luciana. Boa noite. Obrigado por me ajudar com as minhas dúvidas. Imagina, Luciana. Obrigado eu. Gostaria também de saber como eu sei que meu orixá é de nação ou de Umbanda. Eu estou em uma casa que a zeladora é da Oxum Opará. E ela foi feita no candomblé. Mas o terreiro é de Umbanda. Quando eu entrei na casa, ela me disse que eu era da Oxum, assim como ela.
mas não mencionou nada sobre eu ser de nação ou não. O tempo passou e eu venho tendo sonhos muito estranhos. Então procurei uma casa de candomblé para fazer um jogo, pois sonhei com a Oxum debruçada em uma bacia com muitas louças, sendo que eu nunca havia visto uma louça de orixá. Em um jogo do candomblé, o pai de santo me disse com todas as letras que minha Oxum era de nação e vestia amarelo ouro, e que vai exigir de mim que eu raspe. Não sei o que fazer e nem em quem confiar. Como vou falar isso para minha zeladora? E por que ela não me falou sobre isso antes? E se ela não quer que eu vá embora? E se ela não quer que eu vá embora? Espero que você possa me orientar. Obrigada. Olha, vamos lá, vamos por partes, né? É. Tão complicado sua pergunta que vamos dar um minuto para os ouvintes respirarem e absorverem. Agora é assim, você comigo você vai ter outra resposta, diferente da sua mãe de santo e diferente do babalorixá que jogou os búzios para você. Aí você vai ficar agora se perguntando, mas quem tá certo? Então eu, minha irmã, eu vou tentar ser o mais neutro possível na resposta. Se a sua mãe de santo disse que você era de Oxum, pra que você foi num babalorixá? E a casa era de Umbanda, né? E a casa de Umbanda. Aí tudo bem. Pra que você foi lá numa casa de candomblé, que é outra religião? Não é a mesma coisa, entenda bem. Candomblé é candomblé. Candomblé é candomblé. Candomblé não é Umbanda. Nós cultuamos as mesmas divindades, assim como a Igreja Católica reverencia Jesus Cristo como a Igreja Evangélica, mas não são as mesmas religiões. São religiões diferentes, pensam diferentes, interpretam as coisas diferentes. Então, assim, você foi num lugar errado. Não que o candomblé seja errado, mas você saiu da Umbanda e foi num lugar diferente, buscar uma informação que não ia servir para sua casa de Umbanda. Aí começa a surgir dúvidas. Será que minha mãe de santo estava certa? Por que ela não me falou? Porque cada um vê as coisas de uma forma. Mesmo o oráculo, quem disse que aquele rapaz que jogou para você não estava errado, minha irmã? Então, assim, olha, é tão complicado que eu não saberia agora nem por onde começar para terminar a pergunta. Meu conselho, converse com sua mãe de santo e expõe tudo isso. Olha, fui num lugar, joguei assim, 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 saiu isso, isso, isso. O que a senhora pode me ajudar? Eu raspo no raspo. Eu raspo no raspo. Quanto ao seu orixá ser de nação, não existe. O orixá não tem religião. Quem tem é você. Aí você vai ter que escolher. Eu sou de Umbanda ou eu sou de nação? A escolha é tua, não é do orixá. O orixá não tem religião. Não existe entidades que são do candomblé e orixás que são do candomblé. Entidades que são da Umbanda e orixás que são da Umbanda. Isso não existe. Somos nós que temos. A religião é um sistema para o homem. Porque para Deus e as entidades não existe religião. Então, você precisa se decidir também. Eu vejo que você está muito confuso. Eu vejo na evidência. Eu deduzo aqui. Porque eu já vou falar que é evidência. Você já falou que viu, é pronto. Mas eu estou falando, eu deduzo aqui que você deve estar muito confusa. Então, primeiro, acerte o caminho que você quer seguir. Eu sou um bandista ou sou candomblecista? Eu não sei a diferença? Estuda sobre um, estuda sobre outro. E aí você escolhe o seu caminho e depois você vai ver que você não precisa raspar nada. Tá bem? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Passar a pergunta do Douglas, tá? Manda. Douglas Carvalho. Boa noite, salve a todos. Parabéns pelo programa. Obrigado. Como faço para entrar em contato mais íntimo com as entidades? Depende da nossa reforma íntima? Obrigado e axé. Olha, sua pergunta foi a sua resposta, com certeza. É um dos fatores, né, com certeza, que vai te ajudar muito no processo de conexão com o seu guia, a reforma íntima. E não é a conclusão da reforma íntima, mas é a busca constante, né? Porque a gente nunca vai concluir essa reforma íntima, na verdade, né? Ou não tão cedo. Então a gente precisa apenas sutilizar as nossas vibrações através de um comportamento adequado, de pensamentos equilibrados, emoções equilibradas, para ter uma facilidade ou diminuir a dificuldade, né, de contato com os nossos guias. É isso que você tem que fazer, com certeza. A reforma íntima e vários outros fatores. Tá? É o que você vai... É o que vai fazer você se aproximar deles. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Vou passar da Fabiana, tá? Ok. A Fabiana diz assim: por favor, é normal na incorporação os guias do médium ficar trêmulo até sem sentir os movimentos? Sentir as mãos frias, suar muito? Normalmente não me recordo muito após o término de uma incorporação. Isso ele está no desenvolvimento. Isso. É comum, sim, sensações como essas. Mas essas sensações são muito individuais, né? Você vai sentir uma coisa única. Detalhes podem ser parecidos com o irmão do lado,
mas você vai sentir coisas que só você vai sentir. E porque o guia, o espírito que te acompanha é um espírito único, a energia dele é única, a sua é única, então tudo isso vai fazer com que você tenha reações no seu corpo, e aí vai ser uma dessas e é o único que vai acontecer com você. Presta atenção, é importante. Ao longo do tempo, tende a diminuir essas reações, tá? Mas, ou não, né? Mas você presta atenção sempre nos detalhes, é importante para você, para esse momento também, ok? Obrigado pela sua participação também, meu irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui nos e-mails, Okay. que chega muitas mensagens o tempo todo, assim. Vamos ver se dá para responder. Alexandre N. Oliveira. Bom, você já falou aqui, por favor, não ser identificado, então nem lê a pergunta. então nem vou ler a sua pergunta, eu leio depois, tá bom? Obrigado pela sua participação. Gilson da Silva. Boa noite, Alan. Tenho acompanhado pouco tempo, mas estou aprendendo muito com você. Obrigado por compartilhar seus ensinamentos. Gostaria de perguntar uma situação que aconteceu sábado na festa de um boiadeiro em uma casa de candomblé que também cultua algumas entidades da nossa Umbanda. Bem, vamos direto ao ponto. Já havia ido na casa algumas vezes e tive sonhos onde meus guias sempre... Esse daqui foi o que você mandou, não foi do Gilson? Gilson li agora há pouquinho. Ah, então tá bom. Então o Gilson mandou por 2 canais. Esperto, Gilson. Obrigado. Guilherme, boa noite, Alan. Estava conversando com uma amiga e ela me disse que no centro que ela frequenta, eles trabalham com índios. E onde eu frequento, trabalhamos com caboclos. Gostaria de saber se só muda o nome por causa da doutrina de cada casa, ou são realmente entidades diferentes. É a mesma coisa, Guilherme. O caboclo é a representação do índio brasileiro. Tá? É uma questão de terminologia somente. Ok? Obrigado pela sua participação. Eu vou passar aqui a pergunta da Nadir, tá? Ok. A Nadir manda a pergunta dela assim: boa noite, Alain. Estou aqui novamente para esclarecer mais uma dúvida. Como já falei, fiz a coroação de caboclo e nesta coroação foi feita uma quartinha para minha moça. Saí da casa e deixei a quartinha. E junto com os outros médicos que também saíram, começamos a trabalhar na casa de um deles. O Exu que comandava os trabalhos fez uma nova quartinha. Hoje não participo mais. Fiz uma pequena tronqueira na minha casa, onde faço minhas firmezas e oferendas. Trouxe a quartinha, mas sinto que não tem muita importância, tanto que sumiu alguns elementos que se encontrava dentro da quartinha. E te pergunto, há necessidade de que eu monte outra colocando novamente os elementos? Não quero mais misturar Umbanda com o Candomblé. Deu para entender minha dúvida? Obrigada, Alain, pela atenção. Deu para entender sim. Obrigado pela sua participação. Bom, neste caso, assim, eu acho que você pode perguntar para suas entidades. Tá? As suas entidades, elas sabem exatamente a sua necessidade. A quartinha, ela, ou qualquer outra firmeza ou assentamento, ela muitas vezes está vinculada ao médium baseado na ligação que ele tem com a casa. Então, há casas que falam para os médios fazerem seus assentamentos ou firmezas na tronqueira, fazer as suas quartinhas anjo da guarda, ou quartinha de orixá, ou quartinha de iniciação, de coroação, seja o que for. Enfim, cada terreiro segue um procedimento. No momento que você está desligado daquilo, não necessariamente aquilo que você fez naquele terreiro é eterno na sua vida. O que é bacana, neste caso, é você conversar com seus guias. Tá? Veja só, não estou dizendo aqui que quando você sai de terreiro você tem que se desfazer do que era feito naquele terreiro. Eu estou dizendo que nem sempre tudo que era daquele terreiro você precisa levar para a sua vida inteira. Uma firmeza é algo momentâneo, para uma situação específica e para uma necessidade. Essa firmeza pode ser desfeita a qualquer momento. Então, pergunte aos seus guias o que fazer. Manter a quartinha, refazê-la ou não. Eles vão te orientar. Eu tenho certeza e confia na orientação que eles te derem. Tudo bem? Obrigado pela sua participação. Porque o que eu dissesse aqui também ia ser mais uma opinião, né? E aí é melhor o guia próprio dizer para ela. Eu acho que isso vai ter uma informação muito mais segura e não vai ter dúvidas para você. Porque independente de qualquer pessoa dizer, o Alain ou qualquer outra, confie sempre no seu guia, tá? Obrigado pela sua participação, viu? A Miriam faz um complemento aqui em relação à pergunta dela, dela incorporar várias vezes lá, né? E ela diz, mas nunca tinha acontecido isso. No velório foi a primeira vez. Agora o pai de santo me passou alguns banhos que vou tomar por 2 semanas, pois falei com o Exu dele também, que me disse que sou como um imã desses eguns. E esses banhos irão afastar isso. Também falou que tenho alguma descendência africana que é muito antiga,
Agora os banhos irão afastar os eguns e me aproximar dos meus guias. Muito obrigado pelo auxílio, adoro o programa, beijos. Beijos, obrigado, viu? Então, confia no que foi dito, então segue, tá bom? Espero que dê tudo certo aí pra você. Bom, João Ferscher, boa noite, Vani Alan. A necessidade de assentamentos de orixás na Umbanda, relatando, li um livro ontem, Mediunidade, um mergulho oculto no mundo dos terreiros. Amei e pensei, por que não ler livros de Alain Barbieri, né? Seria legal, né? Primeiro teria que ter os livros, né? Primeiro tem que escrever. Não, mas eu particularmente não tenho nem pretensão e nem as entidades necessariamente, né? Nunca expuseram isso como uma necessidade para minha vida, né? Mas enfim, legal, meu irmão. Esse livro que você relata é bem interessante mesmo. Mediunidade, um mergulho oculto no mundo dos terreiros. Bacana. Agora, quanto o assentamento dos orixás na Umbanda, João, é uma questão muito relativa, né? Porque vai muito do terreiro, vai muito da necessidade, vai muito dos porquês, né? Porque um terreiro, sim, talvez precise de assentamentos. Assentamentos são elementos reunidos com uma potência maior e que vai ter uma função mais ativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nunca vai parar. Um terreiro precisa de uma energia ativa constantemente. Mesmo que tudo esteja instável, o terreiro precisa estar estruturado. Enfim, então, cada casa vai inserir o que é necessário para o seu trabalho, mas é comum nos terreiros de Umbanda termos assentamentos. O médium de Umbanda já não tem essa necessidade. Tá? Não tem necessidade de fazer assentamentos, nem para a esquerda nem para a direita. A não ser que ele queira e o terreiro exija. Tá? Mas eu estou falando aqui de necessidade, João. E por necessidade, não encontramos, no nosso ponto de vista, a necessidade do médium fazer assentamentos. Tá? Obrigado pela sua participação. Andréa Borges. Olá, gostaria muito de ouvir sua opinião sobre a consagração de mães e pais desmedidos, no sentido de nem ao menos esses pais e mães terem desenvolvido seus guias-chefes, e sendo que alguns nem ao menos conseguem incorporar. Na sua opinião, isso pode? Eu não acho certo, Andréa. Vou ser bastante sincero, né? Eu acho que... eu não acho certo, né? Eu acho que já... Eu não acho certo. Eu acho que, assim, hoje existe, né, muito a formação de sacerdotes. Eu fiz parte de uma turma de sacerdócio também, anos atrás, com a mãe Mônica Berezutti, minha mãe espiritual, que eu peço a bênção aqui, e que foi muito especial por uma questão de me encontrar também, de reforçar algumas coisas, de aprender coisas novas. Mas há uma liberdade de qualquer pessoa pode fazer, né? Esse qualquer pessoa pode fazer, você faz e você se torna. Superficialmente, mas você se torna, porque você sai de sacerdócio, você não sai pronto, né? É um equívoco achar que você sai pai ou mãe. Você não sai pai ou mãe, você só sai com certificado de sacerdote ou sacerdotisa. Exatamente. Mas isso não te torna preparado absolutamente nada para conduzir a vida de ninguém, às vezes nem a sua própria. Então, eu acho que deveria haver talvez um critério, sei lá. Assim, na nossa casa nós não temos o sacerdócio de Umbanda, porque a gente lá faz baseado no que os guias orientam, e lá eles nunca orientaram. Já perguntei porque já me perguntaram se ia ter, e me disseram que não. Então, ficou por isso, tá? Essa é uma opinião minha, e aí nós não temos, tá? Mas eu acho que deveria haver talvez um critério ali para ver realmente se a pessoa precisa, enfim, para ver como que a pessoa vai fazer uso, né, desse título, se assim a gente pode dizer, sacerdote, sacerdotisa, se aquilo não vai servir como uma âncora para ela cair aí, né? Enfim, então eu acho que tinha que haver um critério, sim, Andréa, na minha opinião, mas também não tenho nada contra, sim, porque eu acho até bacana, eu auxilio quando tem irmãos que estão fazendo sacerdócio, de casas amigas, e que eu vou lá auxiliar a turma, a gente vai sempre dar uma mão quando pode, mas eu acho que deveria haver um filtro, com certeza, para ser produtivo, para o dirigente que está formando e para o médium que está se formando também, tá bom? Obrigado pela sua participação. O Giovanni Correia, ele falou que hoje não quer fazer a pergunta, ele só quer mandar um beijão pra gente. Legal, obrigado, um beijo, meu irmão. Obrigado, seja sempre bem-vindo, tá? Tainara, Alan, é normal uma casa abolir o tempo de experiência dos médiuns e colocá-los para trabalhar no primeiro dia que se juntam à casa? É normal uma casa abolir o tempo de experiência dos médiuns e colocá-los para trabalhar no primeiro dia que se juntam à casa? Ah, tá, são duas perguntas. Bom,
Eu acho que assim, a casa ela não abole, eu acho que não aboliu talvez o caso da experiência do médium dizendo, olha, você não vai incorporar, né? Por exemplo, você acaba de entrar na minha casa e você não vai incorporar. Não importa para mim esse médium tem 30 anos de Umbanda e mesmo se esse médium é um sacerdote formado. Exatamente. Você vai fazer o que a casa precisar que você faça até os guias acharem que você pode fazer outra coisa. Porque, na verdade, às vezes, Tainara, a experiência que o médium tem é em um terreiro. Em um caso específico, talvez dentro desse processo de experiência desse médium, ele cometeu erros, ele está com vícios, ele ainda tem que se adaptar ao sistema da casa. Porque, veja, eu acho extremamente errado o médium chegar, sem conhecer casa, dirigente, coisa, entrar para a corrente, incorporar e sair atendendo. Sem conhecer nada. As pessoas, isso acontece. Um dia o médium chega no terreiro, aí diz que é médium. Aí vai lá, no outro dia, na outra gira ele já vem de branco. Já atendendo. Às vezes o médium entra, no primeiro dia que ele entra de branco, ele já atende. Isso não é bom, porque o médium não conhece o sistema da casa, a casa não conhece o sistema do médium, ambos não sabem como se somar, né? Enfim, então Tainara, eu acho que assim, o terreiro ele tem total liberdade para colocar o médium aonde ele quiser e fazer o que necessita para o crescimento de cada médium. É importante ressaltar que o terreiro tem que sempre buscar o melhor de cada um, né? E para esse melhor, você precisa lapidar muitas vezes. Você precisa tirar vícios, tirar hábitos, costumes e evidenciar o que tem de melhor. Moldar aquilo que a pessoa tem como potência, né? Enfim, então isso é a longo prazo, viu, minha irmã? Não importa se a pessoa tem 20, 30 anos de Umbanda. E com certeza é sempre pro bem do médium, né? Com certeza. Acredito muito nisso, tá? Fora que às vezes o médium ele vai fazer algum procedimento que ali na casa não é permitido e depois ele pode levar um puxão de orelha, uma chamada por algo que ele nem precisava ter levado, simplesmente porque ele não conhecia, né? Assim, da experiência, sim, né? O médium ficar de cambone, o médium auxiliar, seja no que o terreiro precisar, além de ele estar sendo um instrumento de trabalho grandioso, porque o cambone e todos os outros que estão no terreiro estão ajudando muito desincorporados, ele também está aprendendo o sistema da casa. Ele percebe, olha, o guia quando incorpora eles costumam fazer isso. Olha, eles abrem o trabalho assim, olha, eles encerram assim. Olha, o consulente é atendido dessa forma. Então, é importante que o médium conheça o sistema da casa. Então, ele precisa, sim, de um prazo para começar a observar, para depois, né, entrar no sentido de atendimento. O atendimento é delicadíssimo. O atendimento é complexo demais, é delicadíssimo, porque são vidas, são vidas, decisões que são tomadas baseadas em atendimentos. Enfim, então tem que se tomar um cuidado com certeza. Com certeza. Tá? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Posso passar uma daqui? Manda. Passar a do Nicolas, tá? Tá. Estou ouvindo a rádio, parabéns pelo programa. Obrigado. Estou com uma dúvida de um colega. Ele me disse que recebeu uma ligação no celular dele de uma entidade dizendo que era um baiano. E esse baiano falou do estado de saúde dele e de alguns fatos da vida dele. Porém, não conheceu o número de quem ligou e também que o baiano queria falar com ele. E que era para ele ir até um terreiro e ele não é praticante da Umbanda. Minha dúvida é, isso é possível? Não. Eu não vou nem dizer assim, pode ser, que nem eu falo, né? Porque eu falo muito isso. Parece às vezes que eu fico em cima do muro. Mas não é, porque a gente tenta ser o mais neutro possível para não ferir ninguém. Mas isso não pode acontecer, eu não acredito. O baiano fez uma ligação espiritual. Não, ele fez uma ligação. Ele pegou, passou no orelhão, tava na rua. Opa. Não, ligou, não. Isso não existe, né? De hipótese nenhuma eu acredito nisso. Esse prefixo não era da Bahia, né? A hipótese nenhuma eu acredito nisso. Então, só se o telefone um dia tocar aqui em casa e a entidade falar, eu falo pra você, eu acredito. Se não acontecer, eu não acredito, tá? Isso não existe, ok? Ai. Ou ele falou aí por falar, falou brincando, você acreditou, falou mesmo mentindo, eu não sei. Mas eu Ou alguém que conhecia esse amigo e ligou de um telefone desconhecido pra tirar uma. Pode ser também, com certeza, com certeza. Coisas aí materiais aconteceram, não foi espiritual, tá? Obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá. Vamos, para quem está chegando agora, 9 horas e 46 minutos, estamos ao vivo com o programa Casa de Lei. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, o site é casadelei.org.br. Lá no site tem a agenda do templo, endereço, telefones e tudo mais, tá? Vamos Isso lá? aí. É porque o pessoal está chegando agora. A gente
tá 46 minutos falando. Não sei Exatamente. se você viu. E a gente Eu olha não tava vendo a hora, agora que você falou que eu me assustei. Pois é. Bom, é a Simone, tá? Tá. Simone Augusto. Boa noite a todos e axé. Bom, você falou sobre consciência na incorporação. E eu sou médium já há 1 ano, mas incorporo há pouco tempo. Com Marabô Toquinho, seu Zé Pilintra e Caboclo Arranca-Toco. Mas quando eu incorporo, continuo vendo e ouvindo tudo normalmente. E me lembro do que ocorre durante a gira. Só não controlo meus movimentos. Já estou duvidando de mim mesmo. Entrei na religião para praticar o bem e a caridade, mas estou querendo desistir. O que faço? Não faça isso, hein? Não faça isso, que isso é muito sério, tá? Você não precisa desistir de nada. Você não precisa de provas também para saber se é você ou o guia. Busque somente se entregar, minha irmã. O guia não é tem um médium do lado que está falando que é inconsciente, tem outro que está falando que veio lá da... Não, olha, pense em você, busca vivenciar com seus guias o máximo, o mínimo que puder, seja o mais verdadeiro possível com você e com a sua espiritualidade e deixe somente o restante das coisas fluírem naturalmente. Não se preocupa com que talvez falam muito em volta, tá? Falam muito em volta. Então, vivencie a sua intimidade com a espiritualidade, tá? Ser consciente é um presente. Allan Kardec classifica no Livro dos Médiuns uma mediunidade chamada inconsciente, tá? Eu vou ser sincero para você. Ao longo de todo o tempo que eu sou médium e estudioso do espiritismo, um questionador nesse sentido e também vindo já de encontro com outros irmãos e irmãs de longa data, muito mais velhos do que eu, também questionadores nesse sentido também, e nunca conhecemos com seriedade um médium completamente inconsciente. Então, o que você tem que aprender é saber lidar com a inconsciência, com a consciência. E isso é a longo prazo. Tá? É o que eu falei no começo do programa, né? É você fazer a sua parte e deixar as coisas fluírem. Porque quando a gente sabe que a gente fez a nossa parte, as preocupações, as dúvidas, a insegurança tendem a diminuir. Tá? Mas não desista não, bobagem, com certeza. Converse com o seu dirigente, com a sua dirigente e peça orientação para você esclarecer aí o caso você tenha alguma, tá? Mas sempre confie naqueles que estão te guiando aí na casa, ok? Obrigado pela sua participação. Não sei se ficou confusa a resposta, mas é que a Vânia travou o computador aqui, eu tive que Vamos fazer a mágica. levantar ali, vai. Vamos lá? Vamos sim, é a Andréia, tá? Ok. Eu gostaria de saber por que não cantar para os guias. Você não está no terreiro. O meu pai de santo falou que... Por que não cantar para os guias quando você não está no terreiro? O meu pai de santo falou que os guias vêm quando você canta e pode vir outros guias sem a luz e fica no ambiente. Adoro cantar, fico triste por isso. Obrigada e axé. Tá, então ela pergunta por que não se pode cantar fora do terreiro. Exatamente. Então eu estaria ferrado, porque eu escuto a Rádio Talk de Aruanda todo momento que eu estou em casa. Já ia estar cheio aqui em casa. Já ia estar cheio, né? E tomara, porque se os guias vierem aqui em casa, para mim é melhor do que eles longe daqui, né? Com certeza. Mas assim, é uma crença que ele tem, minha irmã, uma preocupação também, claro, né? Mas os guias não são, assim, robôs, não. Tipo, tocou o ponto, ele falou, opa, deixa eu incorporar. Passa alguém com um carro tocando ponto na porta da sua casa, você vai incorporar. As coisas não acontecem dessa forma. Os guias são muito sábios e sabem que o momento adequado de incorporação é durante um trabalho espiritual em que tem o objetivo de auxiliar o próximo. O guia não vai incorporar só porque tocou um ponto, tá bom? Então não precisa se preocupar nesse sentido, não. Agora é uma crença pessoal dele. Isso também não é uma crítica à pessoa em si, mas é só dizer para você, baseado na minha vivência, né, eu escuto os pontos de Umbanda o dia inteiro, de Exu, Pombagira, Exu Mirim também, que as pessoas dizem que não podem escutar dentro de casa. Estou muito bem, tá bom? Nenhum mal, de alguma forma, afeta a minha vida, a não ser o mal que está dentro de mim. Então, minha irmã, fica tranquila nesse sentido. E os guias também não incorporam aqui em casa, de forma nenhuma, tá? Obrigado pela sua participação. Ouça a Rádio Talk Aruanda assim, o horário que você quiser e fique em paz. Isso aí. Bom, eu vou passar aqui da Tainara, tá? Tá. Alan, saí do meu terreiro, já estava desconfiada de algumas mentiras da zeladora e domingo tive a certeza. Ontem descobri mais, hoje mais ainda. Tá dando até desespero.
ela jogava um filho contra o outro. Os 7 flechas dela chamou a mim e a presidente da Casa Domingo durante a gira para conversar em particular e disse que a gente estava de cara feia e que não aceitava mais, que ele era a regra, que não precisávamos mais cobrar as regras da casa, que a partir daquele dia quem quisesse entrar e trabalhar era só entrar, que acabou o tempo de estudo dos médiuns. Ele colocou 3 médiuns que entraram no terreiro domingo para trabalhar, com a consulência no domingo mesmo, e virou para nós 2 e disse que se não estivéssemos a fim de obedecer, que poderíamos tirar as guias e sair da casa. E foi o que fizemos. Depois disso, descobri várias mentiras contadas por ela. Bom, aí ela pediu para finalizar aqui, que depois ela continua te passando. Ela disse que era só um desabafo. Tá, então, mas não precisa nem me passar, viu? Assim, vocês fizeram certo, vocês saíram, né? Eu vou ser sincero, eu acho que existe um equívoco aí muito grande nessa incorporação, tá? Já que você saiu, eu tenho essa liberdade para dizer, ok? Existe um equívoco nessa incorporação aí, com certeza, ok? Infelizmente, as pessoas usam muito, né? Sem perceber, achando que são os guias, muitas vezes, usam muito dos guias para passar recado, para resolver problemas. E é por isso que a gente fala, estendendo a questão dessa nossa irmã, por isso que a gente fala, cuidado para quem você dá consulta, para quem você utiliza da sua mediunidade para auxiliar o outro. Às vezes, a pessoa na casa dela, lá toda semana, ela incorpora para chamar os vizinhos e familiares. E numa dessas, você acaba criando, né, uma situação em que, sem querer, às vezes não é nem intencional, sem querer, você fala uma dessas, como foi o caso dessa mãe de santo, criticando os outros, usando do guia para tentar resolver um problema, para manipular, seja o que for, tá? Enfim, por isso que a gente fala, não fique atendendo familiares, vizinhos, amigos, porque é uma margem de erro muito grande. Existe a possibilidade de um erro muito grande, né? Porque a gente não sabe o que você pensa. Você, às vezes, não sabe o que você pensa. Então, tome cuidado, tá? Infelizmente, isso é tão comum quanto não se imagina. E tá muito, muito, muito comum dentro dos terreiros de Umbanda essa situação de usar da entidade para resolver as coisas, tá? Bom, vou passar aqui do Ailton, tá? O Ailton Baiano. Boa noite, irmão. Você poderia me indicar livros para estudo sobre ervas e pontos riscados? Abraços. Olha, para ponto riscado, que assim, os pontos riscados é uma questão muito particular também, porque vai muito da doutrina que o terreiro segue e do que os guias expõem, né? Não existe um livro específico que fale dos pontos riscados. Existem alguns livros do próprio Rubens Saraceni, né, que falam de símbolos, signos, entre outros, da magia divina. Mas o ponto riscado eu acho que deixa as coisas fluírem, tá? Com o guia vai passando ali o que é necessário. Agora, quanto às ervas, existem alguns bons livros de ervas, como Eu Orixá, do Pierre Verger, que fala de ervas no sentido africano, né? Que é interessante se ter. Nós temos o Rituais com Ervas, do Adriano Camargo. E eu acho que o Rituais com Ervas é o livro mais indicado no sentido de informação clara para todos, né? Dentro do contexto umbandista. Isso aí. Então, Rituais com Ervas é um livro interessante para ervas. Agora, de ponto riscado, não tem um específico que eu recomendaria não, tá? Obrigado pela sua participação também. Vou passar aqui a do Anderson, tá? Última pergunta, hein? Ok. Boa noite, Alan. Eu quero saber se seu Pimenta e seu Pinga-Fogo são parceiros espirituais. E pelo meu nome, você tem como saber se eu tenho mediunidade? Olha, com certeza os Exus aí são parceiros, sim, tá? Todos os Exus são parceiros, amigos, né? Trabalham juntos. Agora, quanto ao seu nome, meu irmão, ninguém pode fazer isso não, viu? Se alguém te disser, chama a polícia, tá? Ninguém pode fazer isso, olhar para sua cara, ou então simplesmente pelo seu nome, como você está me dando, dizer que você tem mediunidade. Mediunidade você tem com certeza. Agora, se você tem a função de trabalhar como médium, nessa encarnação é outra história. Procure uma casa, vá buscar estudo e vá se descobrir. Tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? Lembrando só, qual que é a gira dessa semana, Vânia? Preto Velho, né? Temos nossa gira de Preto Velho. Sejam todos bem-vindos. As senhas começam a serem entregues a partir das 7 horas. A gira começa às 8, termina às 10.
Sejam todos bem-vindos para estar conosco mais uma vez. Obrigado a todos por mais um programa e excelente semana a vocês. É isso aí. Informações sobre a nossa giras, atendimentos e tudo mais no site casadelei.org.br. Lá nós temos toda a agenda e programação deste mês agora de agosto, tá? Os atendimentos, as giras, os horários e também já desse mês de julho, perdão. E inscrições abertas já para o estudo doutrinário umbandista, que vai ocorrer no dia 1º de agosto, iniciando agora, dia 1º de agosto, aos sábados, das 13 às 15 horas. Muita gente pediu aos sábados esse curso, está aí à disposição de vocês. Presencial aos sábados, da 1 às 3 horas da tarde. É necessário reservar a vaga com antecedência, ok? Lá no site tem as informações, casadelei.org.br. Para fazer, depois que concluir esse curso, também aqueles que nos perguntam muito, você pode iniciar o desenvolvimento mediúnico. Por que tem que fazer esse curso antes? Porque este curso ele é a base do desenvolvimento mediúnico. Não faz sentido você participar de uma questão prática se você não entende o mínimo da religião. E esse curso ele fornece exatamente isso, a base daquilo que você precisa inicialmente saber. Ok? Informações novamente no site casadelei.org.br. Que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre, ilumine os nossos passos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, proteja a nossa casa, os nossos familiares e que possamos sempre estar receptivos às inspirações do alto. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho, pela confiança. Na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da noite, entre 9 e 10 horas, nós estaremos aqui, ao vivo, com o nosso programa Casa de Lei. Até a próxima semana. Axé. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo